O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 9. Senhor, instrui-me enquanto coloco minha vida em ordem. Tabita era uma discípula de Cristo. Isso significa que era uma cristã que seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. Ela também fazia muitas obras de caridade que beneficiavam outras pessoas. Como resultado, era extremamente querida. Algum tempo depois de Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado, Tabita ficou doente e morreu. Vários homens foram em busca de Pedro, um dos 12 apóstolos, para levá-lo aonde o corpo de Tabita estava sendo preparado para o sepultamento. Quando Pedro chegou à sua casa, foi para um cenáculo onde ela havia sido colocada. Pediu às mulheres que estavam chorando sobre ela que o deixassem a sós naquele cômodo e então ele se ajoelhou para orar. Quando Pedro terminou de orar, virou-se para o corpo da mulher que havia falecido e disse: Tabita, levanta-te. No mesmo instante ela abriu os olhos e sentou-se. Estendendo a mão para ela, Pedro ajudou-a a se levantar. Quando todas as pessoas viram que Tabita havia sido trazida de volta dos mortos, muitos creram no Senhor. Atos 9, 36 a 42. Não se sabe mais nada sobre Tabita, mas por esse breve relato de sua vida fica claro que ela era uma mulher que tinha suas prioridades em ordem. Ela amava o Senhor, ela amava os outros, ela possuía o coração de uma serva, ela vivia de modo que agradava a Deus e abençoava as pessoas. Todas essas informações sobre ela encontram-se numa única palavra: discípula. Quando vieram as dificuldades sobre a vida de Tabita e ela foi abatida a ponto de morrer, Deus enviou um de seus fiéis discípulos para orar por ela e trazê-la de volta à vida. Será que isso teria acontecido se ela fosse cristã só de nome, vivendo à margem daquilo que Deus desejava para a vida dela? Será que isso teria acontecido se ela não amasse a Deus? Não amasse os outros? Não tivesse o coração de uma serva? Não oferecesse de si? Não obedecesse? Creio que não. A vida dela estava em ordem e Deus a abençoou por isso. Deu-lhe ainda uma segunda chance. Isso que Ele deseja fazer por nós, se o colocarmos em primeiro lugar. Prioridade número 1. Não podemos ter uma vida bem-sucedida sem que tenhamos prioridades corretas. No entanto, alguns de nós tentam fazer isso todos os dias. As prioridades corretas não são algo que você consiga identificar sozinha. É preciso que sejamos guiadas pelo Espírito Santo a fim de compreender quais devem ser. Nossas duas prioridades mais importantes vêm diretamente da Palavra de Deus. Jesus nos falou sobre elas quando disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Não há nada mais claro do que isso. Se você mantiver essas duas maiores prioridades, amar a Deus e amar o próximo, elas servirão de guia para determinar todas as outras prioridades de sua vida. Seu relacionamento com Deus deve ser sempre a prioridade número 1, acima de todas as coisas. O Senhor diz: não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. E ele fala sério. Deus quer sua atenção exclusiva. Quando você buscá-lo antes de tudo, a cada dia, e pedir-lhe que a ajude a colocar sua vida em ordem, ele o fará. Sei por experiência própria, e estou certa de que você também sabe, que quando não buscamos a Deus em primeiro lugar, nossa vida foge do controle. Como resultado, nossa vida começa a nos controlar em vez de nós a controlarmos. Deus é um Deus ordeiro. Podemos ver isso ao olhar para o universo. Nele, nada é aleatório ou acidental. E de acordo com a palavra de Deus, nossa vida também não deve ser. Sua vontade é que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Quando orarmos a Ele sobre isso, Ele vai nos ajudar a colocar tudo em ordem. Ele vai nos mostrar como nos alinharmos sob sua devida autoridade para que fiquemos sob sua proteção. Isso é essencial para que alcancemos tudo que Deus tem para nós. A questão da submissão. A submissão é algo que você decide fazer, não algo que alguém força você a fazer. A palavra submeter implica submeter-se. É uma atitude do coração. Ter um coração submisso significa que você está disposta a submeter-se e a alinhar-se com a vontade de Deus.
Nossa primeira prioridade na submissão deve ser sempre de nos sujeitarmos a Deus. Tiago 4:7. Isso significa que você não tem de se sujeitar aos desejos de alguém que ele pede para fazer algo contrário aos mandamentos de Deus. Você pode ter um coração submisso e ainda assim ser capaz de determinar limites quando aquilo que lhe está sendo pedido é uma violação de sua consciência e das leis divinas. Por exemplo, se uma pessoa investida de autoridade sobre sua vida ordenar que você faça algo errado, ou se ela lhe disser ou fizer algo que seja inadequado e incorreto aos olhos de Deus, você deve recusar-se a participar desse ato e declará-lo errado. No entanto, não precisa gritar para a pessoa: seu idiota, seu tolo, qual é o seu problema? Vá de retro, Satanás! Em vez disso, dê uma explicação respeitosa como: com todo respeito, creio que seu pedido vai contra as leis divinas e não posso cumpri-lo de consciência tranquila, sabendo que traria o julgamento de Deus sobre nós dois. Ou, isso que você acabou de dizer e fazer comigo foi ofensivo aos olhos de Deus e devo dizer-lhe que esse comportamento impróprio não faz bem a nenhum de nós. A diferença entre ter um coração submisso ou não tê-lo é que na primeira hipótese você acumulará bênçãos e na segunda encontrará dificuldades. O próprio Jesus era submisso a Deus. Sem dúvida, as prioridades dele estavam em ordem. Deus diz que este é seu desejo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até à morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. É isso que eu chamo de submissão. Se havia alguém que talvez não precisasse estar em perfeita submissão, esse alguém era Jesus. No entanto, a fim de realizar o propósito de Deus para a sua vida, ele foi submisso à vontade do Pai, a ponto de sofrer de maneira inconcebível e morrer. Que modelo para todos nós! Quando a confiança é traída. Muitas mulheres têm problemas com a submissão, por sua confiança ter sido traída ou no passado em terem sido magoadas quando se submeteram a alguém. Ninguém quer ser capacho ou objeto de abuso de outra pessoa. Deus também não quer isso. Tampouco pede que você seja um robô sem raciocínio próprio. É por isso que você deve orar por sabedoria sobre esta questão. Trata-se de um assunto delicado e você precisa discernir o que o Senhor está lhe dizendo. Para aquelas mulheres que tiveram uma experiência terrível com a submissão, gostaria de encorajá-las. Deus não está pedindo que você seja tola, que sacrifique sua sanidade por um princípio ou sofra nas mãos de uma pessoa abusiva. Ele lhe dará sabedoria quando você pedir. Se você se vir seguindo alguém que desobedece à palavra de Deus e às santas leis divinas, sem falar na desobediência à sua própria consciência, não estará sendo submissa, estará sendo burra. Não se deixe levar por isso. Soube de uma mulher que se sujeitou a um marido abusivo e ele acabou matando-a. Ela não possuía discernimento espiritual, pois não colocava Deus em primeiro lugar, nem o buscava para saber o que fazer. Em vez de fazer o que era preciso para encontrar ajuda, ela permaneceu naquele relacionamento de violência até que se tornasse uma tragédia. Isso não é submissão, isso é insensatez. Soube de uma mulher que não se submetia ao marido de modo algum e acabou perdendo a família e o lar. Como foi violentada sexualmente por um líder de sua igreja quando era adolescente, nem cogitava confiar em qualquer homem de forma a submeter-se a ele. É preciso que haja um equilíbrio, e ele só pode ser encontrado ao sujeitar-se primeiramente a Deus. Peça que ele ajude a discernir exatamente de que maneira e a quem você deve ser submissa. Não se submeta sem visão nem conhecimento. Saiba o que você está fazendo. Quando o desejo do seu coração é fazer o que é certo e está dentro da ordem correta, Deus a ajudará a encontrar esse equilíbrio perfeito. O devido lugar. A Bíblia diz que devemos nos sujeitar às pessoas investidas de autoridade designadas por Deus em nossa igreja, em nossa família, em nosso trabalho e em nosso governo. A fim de estarmos dentro da devida ordem e para que nossa vida corra bem, é preciso estarmos arraigadas numa igreja. Ela nos dará uma base de operação. Sem ela, não conseguimos ir tão longe quanto Deus deseja. Cada igreja tem características e propósitos singulares, e você não será feliz até que encontre aquela que Deus tem para você.
Isso não significa que você deva ir a uma igreja diferente a cada semana até achar uma perfeita que a faça completamente feliz. Não existem igrejas assim. Afinal, elas são constituídas de pessoas imperfeitas como nós. Significa sim que você precisa pedir a Deus que lhe mostre onde se encontra sua família espiritual. Quando você estiver na igreja que deva estar, vai reconhecer a voz do pastor como uma importante autoridade espiritual em sua vida. De novo, é preciso que você tenha sabedoria e direção do Senhor. Se as figuras de autoridade em sua igreja saírem da linha e se houver imoralidade, corrupção financeira, ensinamentos não bíblicos ou pecado, você não deve se sujeitar a esse tipo de liderança. Peça a Deus que a afaste de relações que não sejam santas. Todas nós precisamos de um pastor, de um líder cristão forte ou de um mentor que fale a verdade para a nossa vida. Deus lhe dará discernimento sobre quem é essa pessoa. Não me entenda mal, não se trata de ter um guru. A autoridade espiritual em sua vida é um mensageiro de Deus, não alguém que deve ser adorado no lugar de Deus. Também não importa se essa pessoa é homem ou mulher. A Bíblia diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Trata-se de ter alguém em sua vida para lhe dizer a verdade em amor e apoiá-la com suas orações. Além da submissão a Deus e a outras autoridades designadas em sua vida, você deve ter um relacionamento correto com outras pessoas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Para submeter-se a outros é necessário amá-los como a si mesma. Essa é a chave. Quando você ama a Deus em primeiro lugar e depois o próximo, todas as outras prioridades de sua vida vão ocupar o devido lugar e você estará na ordem correta. Quando você pedir a Deus que lhe mostre claramente quais devem ser suas prioridades, Ele lhe mostrará. Minha oração a Deus. Senhor, peço-te que me ajudes a pôr minha vida na devida ordem. Desejo sempre colocar-te em primeiro lugar acima de todas as outras coisas em minha vida. Ensina-me como amar-te de todo o coração, mente e alma. Mostra-me quando não estou fazendo isso. Não quero ter nenhum outro Deus além de ti em minha vida. Mostra-me se tenho adorado algum ídolo. Meu desejo é servir a ti e a mais ninguém. Ajuda-me a viver de acordo com esse propósito. Dá-me um coração submisso. Ajuda-me a submeter-me às autoridades governantes e às pessoas certas em minha família, meu trabalho e minha igreja. Mostra-me quais devem ser as autoridades espirituais corretas em minha vida. Faze com que eu crie raízes na igreja que desejas para mim. Ajuda-me a estar devidamente alinhada em todas as áreas da minha vida, sujeitando-me de boa vontade a outros quando devo fazê-lo. Mostra-me claramente a quem eu devo ser submissa e de que maneira. Dá-me discernimento e sabedoria sobre isso. Mostra-me quando não estou me submetendo às pessoas certas da maneira correta. Sei que se minha vida não estiver dentro da ordem correta, não receberei as bênçãos que tu tens para mim. Tudo, sei também que se eu te buscar em primeiro lugar, tudo o que preciso será acrescentado. Mateus 6:33. No dia de hoje eu te busco em primeiro lugar e peço-te que tu me capacites para que eu coloque minha vida em perfeita ordem. Que eu jamais venha a sair da cobertura de proteção espiritual que tu colocaste em minha vida. As promessas de Deus para mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10:39. Outro sim, no trato de uns com os outros, cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5:5. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. Fim do capítulo 9.